Biologia Evolutiva de Gilvan. Fósseis. Eu tenho esse ano, fazia tempo que eu não ensinava esses anos, essas séries, um pouco, eu diria que dos anos terminais do fundamental, anos terminais, mas sempre era oitavo, nono ano, e o ensino mais o ensino médio. E esse ano eu tenho turma de sétimo ano, e tenho 4 turmas de ciências da natureza. Entenda, meus alunos estão discutindo, e eu acho que isso é muito importante. O aluno ele não é para ficar apático, eu estou direcionando a vocês, discutindo a questão de fósseis. O que é um fóssil? Fóssil não é tão simples assim como eu vou falar aqui, porque o meu público-alvo são alunos adolescentes, de criança para adolescente, nesse caso específico. O fóssil é qualquer, podemos dizer, algo antigo que fossilizou por alguns processos naturais, que os mais conhecidos são os fósseis dos dinossauros. Mas só existe fóssil de dinossauro? Não. De um modo geral, a maioria dos fósseis são impregnações, agregado de sais, que mantém uma réplica, tratada dessa maneira, fiel de um indivíduo que até muitas espécies já deixaram de existir, que passaram, que habitaram a Terra por um determinado período, sei lá, muito tempo atrás. É isso que a gente entende, e é isso que de fato é um fóssil. Fóssil existe desses, imaginar, dinossauros, era um grupo de répteis? Não. Fóssil existe claro que de organismos como os dinossauros, era mais fácil, mas tem fóssil de plantas, tem fóssil de todos os animais, tem fóssil de bactéria, e tem material fossilizado, e eu vou pegar 2 nomes que são economias, e vocês não sabem, são alguns sais. Um é a calcita, aqui no semiárido nordestino é muito comum, na área de Caatinga, por conta de ter sido um oceano no passado, e é aquilo que vocês estudam, os movimentos de tectônicas de placas, o movimento das placas tectônicas, modificou, a Terra está em plenos movimentos, não só o movimento, a atmosfera, etc., e todo o universo, mas vamos se limitar aqui à questão da Terra. Isso modificou, inclusive os mapas, na época não se fazia mapa, modificou vamos pensar, toda a paisagem da superfície da Terra, que onde era água virou mar e onde era mar virou terra. Não é também aqui a profecia vamos pensar, do profeta? Não é nada disso, mas é para vocês entenderem. Na verdade, tinha água que tinha ambiente de mar, de oceano, e quando isso modificou, material e sais ficaram aqui, um virou a calcita, que é retirada dela, se produz a cal, que é muito usado ainda em campos de várzea, que é na Bahia, aí vocês baba, aqui em Pernambuco pelada, para marcar, demarcar, usa às vezes também para pintar meio fio nas ruas, a gente vê, usa lá um pincel para fazer isso. O outro, que é um material fossilizado, é um fóssil, é a gipsita. A gipsita é utilizada na produção de gesso. Tem diferentes tipos de gesso. Onde é mais rico aqui no semiárido, maior reserva está no município de Pubi, junto à Serra do Araripe. E parte de baixo da Serra do Araripe tem esse material. Então entenda, quando eu falo de fósseis, claro que a gente vai encontrar mais fósseis de animais. Tem de planta e também não só tem para esse processo que eu estou falando. Existe o fóssil, que é o âmbar, que é a resina de plantas, que é encontrada, foi estudada desde muito tempo. Por exemplo, Tales de Mileto foi um filósofo pensador que viveu lá no século VI, século V. Nasceu no século VI, mais ou menos isso, morreu no século V, ou foi no século VII, morreu no século VI. É um lugar chamado Mileto, mas foi um filósofo grego que trabalhou com essa questão do âmbar, inclusive a questão de eletricidade deriva daí. Mas isso seria para outro vídeo. Mas eletricidade foi isso. E também foi o registro que existe do magnetismo, foi ele que encontrou, no caso, uma rocha na Turquia, e essa rocha conseguia atrair pequenas estruturas metálicas, pedaços de metais, e aí nasce o magnetismo também, ele
faz toda uma relação com isso aí, escreve na época, mas, entendendo, nesse âmbar também pode ficar insetos, e foi encontrado já há muito tempo, preservados, que não deixa de ser um fóssil, mas não um fóssil do outro processo, do jeito do processo. Então, entenda, o fóssil é um registro de que o nosso planeta já foi habitado por organismos vivos diferentes, por espécies diferentes. Os registros mais claros, mais usado, mais estudado, é o caso dos dinossauros. Mas provavelmente os dinossauros que eram répteis deixaram, provavelmente, desse ancestral, indivíduos que evoluíram para os répteis atuais. E tem também uma teoria de que aves vêm por processo de evolução dos dinossauros, porque existia um dinossauro voador, no entanto não tinha bico e tinha dentes, tinha boca com dentes, mas era semelhante a um pássaro, uma ave. E até hoje, claro, não acredito da quantidade, toda a biodiversidade de dinossauro que existia, nem todos fossilizaram, certamente muitas espécies se perderam ao longo dos tempos e não deixaram registro. Então entenda isso. Eu acho que isso é simples para vocês entenderem, que fóssil é um registro de um ser vivo e que fóssil não é só de dinossauros. Para vocês tirarem isso, eu acho que isso que ensinou, se algo, por acaso vocês aprenderam no ensino anterior, aprenderam dessa maneira, desconstrói esse aprendizado e a partir de agora entendam que os dinossauros nunca foram os únicos organismos vivos a fossilizarem, a formar fósseis. É um registro importante, sim, é conhecido, mexe muito, chama muita atenção, a atração até por conta até da ficção mesmo, no caso lá, aí é um processo diferente, né, que não seria outro vídeo, lá do Steven Spielberg, que fez Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, mas aqui o foco que eu quero deixar aqui registrado é esse, para vocês entenderem que dinossauro não representa o único tipo de fósseis que existe no planeta Terra, tá bom? E fechamos por aqui.